Fala, nação rubro-negra, Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Mengão para você. Flamengo que vai enfrentar o time do Fluminense nesta noite de quarta-feira. O Mengão que quer simplesmente manter a vantagem ou até ampliar a diferença de pontos para o time do Palmeiras. Palmeiras que joga um pouco antes contra o time do Vitória no Allianz Parque. Vamos aqui acompanhar as principais notícias que a imprensa está trazendo sobre esse confronto entre Flamengo e Fluminense, o chamado Fla-Flu. E no final do vídeo, inclusive, vou trazer para vocês o campinho do time do Flamengo, do técnico Filipe Luiz, e também o campinho do time do Zubeldia, técnico do Fluminense. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino e deixa o like. E fica de olho nas promoções que vão aparecendo aí nos cardzinhos. Muita coisa boa, é muito produto com preço barato. Então já se liga nisso aí. Agora simbora pro vídeo. É dia de Fla-Flu no Maracanã e dia de Palmeiras e Vitória no Allianz Parque. E quem traz as informações do Fla-Flu é a repórter Lívia Laranjeira. Tudo bem, amigos? Um abraço a todos. Hoje é dia de Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. O Flamengo, líder do Brasileirão, assumiu a liderança com a vitória diante do Sport no último fim de semana, mas já começou o dia de hoje com uma péssima notícia. O Flamengo divulgou que o atacante Pedro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no treino desta terça-feira. O Pedro já seria desfalque no Fla-Flu, ele ainda se recupera daquela fratura no antebraço, mas com essa lesão muscular, ele está fora também da final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 29, não deve jogar mais em 2025. É claro que a notícia é péssima para a torcida rubro-negra, mas o time não pode se deixar abater, porque esse jogo de hoje diante do Fluminense é muito importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Filipe Luiz deve ter o retorno do Jorginho, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, mas o Léo Ortiz deve seguir como desfalque, ele ainda está um passo atrás nesse processo de recuperação. O Flamengo também aguarda o retorno dos jogadores que estavam com as suas seleções nessa data FIFA. Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal, Gonzalo Plata e os brasileiros, o Alexandro e o Danilo, todos devem voltar a tempo do Fla-Flu e aí a escalação vai depender da condição e da avaliação de cada caso individualmente. O Fluminense também tem muitas pretensões nesse Campeonato Brasileiro e o jogo de hoje também é muito importante para o time do Zubeldia, está brigando por uma vaga na Libertadores do ano que vem e tem para hoje o retorno do Martinelli, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro na última rodada. Martinelli deve voltar a ocupar uma vaga de titular ali no meio-campo ao lado do Hércules e do Lúcio Acosta. Essa deve ser a única alteração. O Fluminense deve ter a mesma base que empatou contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Fluminense nesse momento é o 7º colocado, então aí nessa briga por uma vaga ou no G5, vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, ou pelo menos por uma vaga na pré-Libertadores. Bola rola aqui no Maracanã a partir de 9h30 da noite. Obrigado, Lívia. E como no Brasil a gente tem jogo 24 horas depois de data FIFA, a gente começa a se debruçar no mapa mundi. Onde é que estavam os caras da rodada de hoje ontem? Então, por exemplo, o Brasil que jogou em Lille, teve o Vitor Roque em campo por 45 minutos, o Danilo por 45 minutos e o Alexandre não atuou. Eles voltam, chegam a tempo hábil de entrar em campo. Resta saber se estarão em condições de jogar hoje 24 horas depois da partida de ontem e da viagem cruzando o Atlântico. O Uruguai jogou nos Estados Unidos ontem. O Facundo Torres jogou por 18 minutos, Piquerez por 43, Arrasca por 67, Vinha por 45 e o Varela não atuou. A Colômbia jogou também nos Estados Unidos, Carrascal jogou 10 minutos só. O Paraguai jogou também nos Estados Unidos contra o México, Gustavo Gomes não atuou e o Sosa jogou 68 minutos. Palmeiras agradece pelo Gustavo Gomes não ter atuado. E o Equador jogou na Nova Zelândia, contra a Nova Zelândia nos Estados Unidos, o Plata jogou os 90 minutos desse amistoso. A ver qual será a condição deles hoje. O Uruguai, que é disparada a seleção mais estranha da América do Sul, né? Tomou de 5 dos Estados Unidos. E fez o gol mais bonito do jogo. E fez o gol mais bonito do jogo. Com a Arrascaeta. Até da data FIFA.
do Arrascaeta. Vamos voltar a essa discussão. A gente não perde jogadores para jogos decisivos para os caras tomarem de 5 pela seleção. Isso. Agora, o técnico do Paraguai liberou o Gustavo Gomes, que eu digo, com uma boa conversa, você consegue as coisas. Eu acho que não tinha que liberar jogador para amistoso, não. Tá vendo, Rizé? Como assim? É obrigado. Ah, mas aí tinha que ter alguma... Ó, Arrascaeta, que ainda é mais isso? nesse final de campeonato, assim... Mas é obrigado, não é o... Eu sei que é obrigado. Gente, que golaço, hein, gente? Que gol, hein? Que golaço, hein? Tá passando, né? E tomara que, assim, ao contrário do que foi em 18 e 22, para o bem da Celeste, por quem eu tenho enorme carinho, o Arrascaeta tem um protagonismo que os treinadores de 18 e 22 não deram, erroneamente. 18 não. 18 o Tabárez colocou o Bentancur. Ele começou jogando em 18 como titular contra o Egito. E aí o Bentancur ganhou a posição e o time melhorou com o Bentancur. Mas em 22 foi um claro erro. Foi. Amigos, para fechar o programa, favoritômetro. E favoritômetro de Fla-Flu. Eu acho que esse Porque, jogo... assim, Palmeiras é favorito com o Vitória, não vou nem colocar em discussão. Eu acho que o Flamengo... Favorito. E o Fla-Flu? Tem mais chance de vencer, porque eu acho que o Fluminense tem muita dificuldade ofensiva de decidir os seus jogos. Mas, para mim, esse jogo aí tem cara de empate. Eu não vejo muita distância. 50-50 para você? Então é 50-50. Para você, Felipe? O Flamengo tem ligeiramente favoritismo. Ligeiramente. Vai. 57-43. Eu botei 50-50 porque para mim vai ser empate. Então 57. Para você, doutor? 55 para o Fla, 45 para o Flu. O empate que garante o Flamengo na liderança. Sim. Né? São 3 pontos de vantagem. O Palmeiras... O empate não vai ser mau resultado, não. E o Palmeiras precisa contar com, se quiser voltar à liderança hoje, com um tropeço maior. Porque o Flamengo, depois de hoje, vai encarar o Bragantino na próxima rodada. Acho que é bem favorito também para esse jogo. Daí o Flamengo visita o Galo, já depois da final da Copa Sul-Americana. Então vai depender da necessidade do Galo, mas sempre uma rivalidade muito grande. E aí vem a final da Libertadores. Depois o Flamengo recebe o Ceará e termina a sua participação contra o Mirassol. E o Palmeiras pega o Vitória hoje, depois o Fluminense, 2 jogos seguidos em casa. O Grêmio fora, vem a final da Libertadores. E aí 2 jogos fora, o Galo e o Ceará. O caminho que resta para os 2 pretendentes ao título. Mas isso é assunto para depois, que a seleção de hoje acabou. Diz que o Palmeiras é favorito, não que ele já ganhou do Vitória. Eu acho que não vai ser o jogo fácil, não. Eu acho que o Vitória pode pontuar. Cara, o trabalho do Jair Ventura no Vitória está sendo muito bem feito. Não, o Vitória joga a vida dele. Fácil, Vitória pode até cair, mas que o Jair chegou lá e deu... De todos os técnicos que passaram pelo Vitória, o Jair Ventura foi o que deu uma ajustada na equipe. E tomara que os jogadores consigam chegar bem, para a gente ter partidas... Aí sim, Lédio Carmona, eu quero ver todo mundo inteiraço na rodada de hoje. Pedro, fora da temporada de 2025, é uma baixa Flamengo que aí, né, ponto a ponto, decisão e ainda decisão também do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, enfim. Brilha, vai lá que a gente vai falar de seleção também. Essa dupla brilhou ontem também, hein? Se você fala que todo mundo tá feliz, eu estou feliz. Bom dia, Bruno, bom dia, Jailson, bom dia pro Fã de Esportes. Hoje é só Vitória e ESPN. Estamos na semifinal da Copa Imprensa. Jailson meteu mais uma caixa, Fábio Santos deitando, deixou chegar, hein? Não fez gol, não. Não? Mas foram hat-trick de assistência. Aí, pô. Hat-trick de assistência pro homem, Fábio Santos, brilhando. Segundo a Ivana, quem nasce em Curaçao também é holandês. Tá? Por tabela. Então vamos lá, então. Atenção, hein, pessoal. Direto para o Rio de Janeiro, ao vivo. O Rafael Marques está com a gente. Agora são 11 horas e 3 minutos. Temos atualizações envolvendo o Pedro e as atualizações não são boas para o rubro-negro. Rafa, tem jogo hoje e tem essa notícia, então, para o flamenguista. É isso, Bruno, Breiler, Jailson, Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Logo mais tem aqui no Maracanã o Fla-Flu pela 33ª rodada, 34ª rodada, né, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, mas isso ficou em segundo plano após a confirmação hoje pela manhã, oficializada pelo próprio Flamengo, da lesão muscular na coxa esquerda do atacante Pedro. Para contextualizar para o torcedor que acompanha aqui o Sport Center, ontem na atividade comandada no Ninho do Urubu, Pedro deixou o treino mais cedo reclamando de dores no local.
foi submetido a uma ressonância magnética e esta ressonância detectou uma lesão muscular. O Flamengo não divulgou o grau da lesão, mas como se trata de um músculo de alavanca, o que se sabe é que ele não consegue voltar a atividades em menos de 30 dias. Significa dizer que o Flamengo não terá o Pedro na reta final do Campeonato Brasileiro, na decisão da Conmebol Libertadores, e se o Flamengo passar, ganhar do Palmeiras e for para jogar a Copa Intercontinental, o Pedro também não tem condições de participar desta competição. Em outras palavras, o ano de 2025 terminou para o atacante do Flamengo, Pedro. Mais informações você acompanha na matéria assinada pelo Bruno Andrade em espn.com.br. Mas essa é a notícia muito chata, muito triste para a torcida do Flamengo e para o jogador. Pedro, curado da fratura no antebraço direito, agora tem uma lesão muscular na coxa esquerda e por isso não joga mais em 2025. Já emendando com o Fla-Flu, né, Bruno? Afinal de contas, o jogo é importante logo mais. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, está 3 pontos à frente do Palmeiras. O Fluminense é o 7º colocado, busca chegar à 6ª colocação, cada vez avançar mais, pensando em jogar a fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026 e, obviamente, são realidades peculiares para as duas equipes. O que se sabe é que mais de 62 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada, o que dá a garantia de mais um baita público aqui no Maracanã, no Fla-Flu de logo mais. Primeiro turno, o Flamengo venceu por 1-0, gol de quem? Do Pedro. Àquela altura, ele voltava a vestir a camisa rubro-negra, uma vez que estava superado o episódio envolvendo o jogador e o técnico Felipe Luiz. Em relação às equipes, a do Flamengo é um grande mistério, depende da maneira como os jogadores que participaram da data FIFA pelas suas seleções vão se apresentar hoje à tarde na concentração. Eu falo mais sobre isso na próxima participação, mas o que se sabe é que o Jorginho está de volta, está à disposição, e o Léo Ortiz tem remotas possibilidades de atuar contra o Fluminense. E do lado do tricolor, o técnico Luiz Ubeldia conta com a volta do Martinelli, e assim ele pode escalar o chamado meio-campo ideal da equipe do Fluminense, com Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta. Enfim, Fla-Flu logo mais, 9h30 da noite, Campeonato Brasileiro, rodada 34, e o Pedro só em 2026, Bruno. Notícia do dia e a notícia ruim, então o Pedro era uma corrida contra o tempo, e essa corrida contra o tempo acabou lesionando então o músculo posterior da coxa do Pedro, Jailson. Que desfalque pro rubro-negro. Baita desfalque, enfim, assim, o Pedro tentar ali, né, o departamento todo médico, o departamento de futebol, né, justamente para curar ali a lesão do braço, e acaba aí com lesão muscular, e se sendo mesmo posterior da coxa, esquece, não tem jeito, não adianta, no mínimo aí realmente 1 mês para conseguir fazer a recuperação, ainda mais o Pedro, que já tem um cara mais forte, né, então a sustentação demanda ainda mais trabalho de recuperação, então assim, uma perda considerável pro Flamengo, porque a gente já falou aqui, né? Não tem reposição. Não tem ninguém com essa característica no elenco do Flamengo. Então, o elenco como um todo, né? O time muda a forma de jogar sem o Pedro. Então, assim, os substitutos, seja o Bruno Henrique, seja o próprio Juninho, o Alacian, todos eles têm que... O Flamengo muda, não tem mais o pivô, não tem mais a referência, não tem mais o cara que domina a bola de costas. Vai ser um jogo mais direto. Tentar alçar a bola, né, nas costas da defesa para esses caras ganharem na velocidade. E a gente lembra que muito da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras recentemente no Maracanã passou pela grande atuação do Pedro. Exato. É um baque grande para o Flamengo a perda do Pedro, porque havia, sim, uma expectativa boa de que ele se recuperasse até a final da Libertadores. E pensando em final da Libertadores, já não tem uma alternativa que o Felipe usou bastante, que é o Plata. Então vai ter de pensar se vai mesmo de Bruno Henrique, aproveitar a estrela que ele tem. Mas pensando em final de temporada, o Flamengo perde mais um jogador para a rotação, nesse momento também, que é crítico da temporada. Se pensar ainda que, caso ganhe a Libertadores, tem Mundial, o Flamengo vai precisar agora contar com o elenco. Por sorte, nessa mesma semana, o Flamengo teve boa atuação de Michael, de Cebolinha voltando, quem sabe tem agora uma sequência, de Juninho retomando confiança, marcando gol, pode ser um jogador importante aí nessa variação, não acredito como titular, mas até para descansar o Bruno Henrique em alguns jogos, mas de fato, como o Jailson falou, não há reposição ao Pedro, não há um jogador com essas características e naturalmente, né, até para o torcedor rubro-negro, o impacto de ir sem o Pedro para a final da Libertadores já sai ali com um ânimo abalado, porque inevitavelmente, além de ídolo, é um goleador e naturalmente vai fazer falta nessa reta final da temporada. Hoje a posição é do Plata, não pensando em Libertadores, claro, né? Mas é do Plata ou do Bruno Henrique? Era do Plata, mas
com os erros, né, que ele acabou cometendo, acredito que o Bruno Henrique, até fazendo gols, né, tendo um pouco mais de dinâmica ali com a parte ofensiva, acho que o Bruno Henrique sai na frente. Era do Plata, mas essas questões recorrentes de cartão vermelho, acho que ele acaba ficando um pouco para trás. Perdendo um pouco de espaço, né? E o mais louco, depois que o Pedro pediu para não jogar como referência. Bruno Henrique pediu, né? Falou, ou pelo menos falou que não era a preferência dele, agora né? Vai ter de ir. Agora vai ter que ser assim. Bom, então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está pronto para esse confronto contra o Fluminense logo mais no Maracanã. E o provável time do Flamengo poderemos ter aí, ó, Rossi, Léo Pereira, João Vitor, Emerson Royal na lateral direita, Ayrton Lucas na esquerda. Dupla de volante com Saul, Eric Pulgar. Ali na frente, né, no ataque, teremos ali Samuel Lino pela esquerda, Luiz Araújo pela direita e uma dupla de atacantes, Everton Cebolinha e o Bruno Henrique, tá? Então esse daí é um provável time do Flamengo para enfrentar o Fluminense. Já aqui no campinho do Fluminense temos o goleiro Fábio, Freitas e Thiago Silva ali no sistema defensivo, Samuel Xavier e René são a dupla de laterais, Martinelli e Hércules fazendo a volância, Lúcio Costa, né, criando, né, as jogadas. E no ataque, Canóbio, Serna e Everaldo. Um time também ofensivo, tá aí escalado, né, pelo técnico Zubeldia, que também está em busca da vitória, até para tentar colocar, né, o time do Fluminense ali na Libertadores direto, tá? Então, entre Flamengo e Fluminense, direto do Maracanã. Tá ali os pendurados, né? Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Lembrando que poderemos ter aí, né, algumas novidades nessa escalação ainda, né? Isso porque tem os jogadores retornando, né, da data FIFA, tem a situação do Léo Ortiz, o Jorginho. Então, esse provável time do Flamengo aí poderá sim sofrer alteração. Lembrando que o Felipe Luiz vai rodando, né, o time, vai rodando ali o elenco. Ele não é um treinador ali de ficar escalando, né, aqueles 11 jogadores iniciais sempre, né? Ele fica sempre ali alternando esse time do Flamengo. Esperamos que o Flamengo faça um bom jogo e consiga uma boa vitória sobre o time do Fluminense nesta noite. O Flamengo que vai jogar já sabendo o resultado, né, de Palmeiras e Vitória. Vou deixar os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, irmão, isso aqui é nossa paixão. Olha aqui, ó. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!